que aí a gente fica com um documento. Franciele está entrando. Bom, pessoal, agora que estou com a câmera gravando, quero desejar uma boa noite para todos, para a Bruna, para o Enoque. Enoque está no carro, está dirigindo. Olha o Enoque ali, né? A Josiane e a Franciele, né? A professora Ana me passou uma mensagem aqui no WhatsApp, está entrando ali já. Então, nós temos essa. Ana, estou fazendo uma introdução aqui, estava conversando um pouquinho com a Bruna sobre a integração entre o trabalho dela e da monitora Rebeca, né? As duas monitoras se integrando os procedimentos, ata, etc., né? Coloquei também como ponto de pauta a continuação da tua discussão que você está fazendo sobre o texto científico, sobre a pesquisa científica, né? E depois deixar um ponto de pauta ou outro aberto para uma ou outra questão que surgir e a gente discute essas questões e depois incorpora na ata da reunião, né? Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Fora o Boa frio, noite, tá tudo Ana. bem. Ah, nem me fale. Boa noite. Que coisa séria. Josiane, tá com frio aí? Aqui tá um calor insuportável. Tinha certeza que ela ia Bra- falar isso. Aqui Brasília é assim, não tem jeito não. E aqui para chover dá um trabalho danado. Mas também quando chove não quer parar mais. E Fran, tá frio aí? Tá frio aqui, tá bem frio. O Enoque também tá com roupa de... Tá com roupa de frio também. É Curitiba, né? Curitiba é aquela... Aquela nhaca. Cidadão cebola, né? Cidadão cebola, né? Tira as camadas e depois coloca de novo. Exatamente. Bom, gente, desculpe o meu atraso, mas eu venho de aula e daí eu não consegui chegar antes de jeito nenhum. Como isso estava falando, na semana retrasada, a gente tinha combinado algo relacionado a vocês fazerem alguma coisa que fosse uma leitura e que vocês conseguissem, tentando, né, fazer um resumo de forma a trabalhar com nossa, me deu um branco agora. Com a citação direta e citação indireta, né? Então, eu não sei se vocês conseguiram fazer, como é que foi, queria saber de vocês. Se não deu, não tem problema, né? Isso aqui é só um exercício, isso aqui não é aula que vocês têm que ganhar nota, né? Então, assim, é um exercício apenas. Então, quem conseguiu fazer, né, tranquilo, senão a gente deixa para outro dia também, e a gente continua com esse ensejo voltado para isso, né, para que vocês possam exercitar essa escrita com a leitura de artigos e trazendo para um trabalho que seja de vocês, né? E alguém fez? Bruna, conseguiu fazer alguma coisa? Olha, para falar que eu não fiz, eu fiz em um dos fóruns, eu utilizei a citação direta, porque era uma lei, mas só parar para fazer isso não consegui. Tá. Josi, Eu conseguiu? até fiz, Ana. Eu até fiz, mas eu tô sem um computador, meu computador queimou. Eu não tenho nem Tá. como mostrar, mas eu fiz. Tá. Fran, conseguiu fazer? Eu tô ligando aqui meu computador, eu vou utilizar meu estudo de caso, o que eu acabei de fazer. Aí eu vou, quando ligar aqui, eu falo para vocês, tá? Ah, tá ótimo. Enoque, conseguiu alguma coisa? Enoque está dirigindo. Finalizei o meu relatório e eu usei bastante essa parte de citação direta e algumas citações indiretas. E eu tenho procurado fazer isso também no meu trabalho, sempre na medida do possível. Ainda tenho uma dificuldade ou outra com como referenciar algumas questões, mas nada muito grave, são situações pontuais ali. Mas tenho procurado adaptar isso no dia a dia.
Aham. Bom, eu não sei se seria interessante mostrar um exemplo, Wilson, o que você acha? Eu acho que sim, Ana. Eu acho que Tá, deixa eu só esclarece. abrir aqui um artigo. Rapidinho aqui. Deixa eu tentar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou compartilhar aqui, daí vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar. Conseguem ver? Sim. Eu sim. Tá. Então, aqui eu estou no Google Acadêmico, eu vou colocar aqui um artigo de... Aqui, ó, já está a qualidade de vida de crianças, tá? Então, vejam só, já vamos aqui, desde já, a gente já está exercitando essa busca por material. Então, quando vocês vão lá no Google Acadêmico, vocês sempre coloquem as palavras-chave principais, tá? E sempre marquem quais são as palavras-chave que vocês estão trabalhando, tá? Você veja que a gente tem aqui 1.800.000 artigos, né? Aqui o meu interesse não é filtrar, tá? Então, a gente pode, ó, desde 2023, 2022, 2019, se eu pegar só 2019 para cá, eu vai diminuir, mas sim, sensivelmente, né? Ó, 18.000. De 1.800.000 foi para 18.000, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar qualquer um aqui, ó. Ó, como tem coisas que não interessam pra gente, ó. Cárie, isso aqui é de odonto. Apoio social, cardiopatia, mais para a área da saúde. Deixa eu pegar qualquer um aqui. Ó, vamos pegar esse aqui, a qualidade de vida. Cuidadores, não. Aqui. Correlação entre relacionamento conjugal, rotina familiar, suporte social, necessidades e qualidade de vida de pais e mães de crianças com deficiência. Então, assim, não importa, agora não importa o tema, tá? Só para a gente brincar um pouco com essa questão da escrita. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, quando eu abri, eu tenho apenas o resumo. Vocês vão para baixo, vocês não vão conseguir mais nada. Eu tenho que abrir, ó, PDF, ó, download PDF em português. E vai vir o artigo na sua íntegra, tá? Então, aqui é um relato de pesquisa. Então, eu li, o que é mais importante? Primeiro item é o título, se isso te interessa. Vamos dizer que esse aqui seja de meu interesse. Eu vou para o resumo. Li o resumo e tem a ver com o meu interesse de estudo, aí eu continuo, tá? Então, vocês vejam que esse artigo, ele tem uma introdução, e ele é bem longo. Ele tem um método, delineamentos, participantes. Ele é um trabalho que a pessoa que escreveu, ela foi a campo. Então, ela pesquisou em cima de situações reais, tá? Então, aqui a gente vê os resultados, né? A coleta de dados, né? Medidas avaliativas, e daí vai mostrar o que ele fez, né? Vários questionários. E vamos lá onde nos interessa, que é deixa eu ver, considerações finais. Então tá, então vamos lá. Vamos pegar ó, será que esse aqui é bem daquele que não tem referencial teórico, Wilson? Tem uma raiva desses artigos que não tem referencial teórico para dar como base para a gente. Vamos pegar aqui, ó. Meio comecinho dele, que é na introdução. O conceito familiar não se configura de forma ideal, pois há inúmeras combinações de interação entre indivíduos que constituem diferentes tipos de famílias, denominadas de A, nuclear ou tradicional, B, recasadas, C, monoparentais, compostas apenas pelo pai ou pela mãe, homossexuais, dentre outras. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, que é
é um conceito muito importante se eu fosse trabalhar com essa temática. Eu vou abrir aqui um Word. Aí, ó. E como que eu vou escrever isso? Então, tem muitas pessoas que têm a necessidade de fazer isso, ó. Ctrl C, Ctrl V, e vão lá em cima, né? E começam. De acordo com aí é maiúsculo, tá, gente? Que eu tô conversando com o autor. Ó, aqui já dá bem para ver as duas situações. Deixa eu deixar um pouquinho maior para vocês verem. Ó, existem duas formas de você fazer a citação indireta. A primeira é desta forma aqui, em minúsculo dentro de parênteses. A segunda forma é conversando com o autor. Aí você deixa em maiúsculo e o ano que vai ficar dentro do parênteses, tá? De acordo com Stratton, não tem essa vírgula. A vírgula fica depois do parênteses. Existem vários tipos de interações familiares. Vamos ver conceito, nós falamos familiar, que podem ser, e aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente não sabe uma palavra que fique no lugar, né, que seja sinônimo, a gente pega com o mouse do lado direito, clica em cima, e você vai ter aqui sinônimos, ó, designadas, tá? Então, podem ser designadas como? Aí você pode colocar, como isso aqui é um conceito, você pega e recorta e traz para cá. Opa. Tá? Então, o que exatamente que está aqui, mas de uma forma que eu escrevi. Você veja que aqui é um conceito, né? Então, mas é um conceito que ele é bem aberto, mas essas designações, elas não podem mudar, elas são iguais, então elas vão ficar a mesma coisa. Porém, o que se configura de diferente é essa parte aqui que eu vou mudar, e aí fica desta maneira aqui. Então, quando você vai olhar, é bem parecido, né, por conta da conceituação, mas o resto é diferente. Eu acho que eu comentei com vocês que eu escrevi um livro e, e ali era complicado. Essa editora, ela considera, se eu realmente fizer isso aqui, ó, que eu copiei do verde, dessa parte aqui, se eles verem que realmente é um conceito que não dá para mudar, tudo bem. Mas se eles verem que é um conceito que pode ser mudado, eu tive que fazer isso em várias situações. Por exemplo, eu tive que modificar o conceito de porcentagem. Era um livro de bioestatística para a saúde, a área da saúde. O que é porcentagem? Gente, porcentagem, se você explica porcentagem, conceitua, não existe como mudar aquilo. E mesmo assim foi um exercício enorme para mim, porque eu tive que mudar. Então, assim, gente, que loucura que era, né? Então, assim, foi muito, muito complexo, né? Aqui no caso, né, vocês estão vendo que são itens que não tem como mudar, né? Porque eu não vou mudar o termo monoparentais, porque é esse aqui mesmo, a não ser que você não coloque esse termo, mas vai faltar alguma coisa, então isso aqui vai ficar igual, tá? Então, basicamente, quando você vai lá no artigo, você simplesmente olha, lê
e aí você traduz com as suas palavras, tá? Então, se você ler essa parte aqui, a segunda, né? Os padrões familiares vão se transformando, reabsorvendo as mudanças psicológicas, sociais, políticas, econômicas e culturais, provocando a evolução e atualização de sua história. Então, vamos mudar isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Traz para cá. Depois você apaga isso aqui, né? Não vai deixar, né? Ó, tá? Então, agora vamos para cá, né? As famílias... Olha... As famílias normalmente seguem padrões impostos pela sociedade e que modificam com o passar do tempo. Mudanças essas que podem ser desde aspectos financeiros, políticos, sociais e culturais, tá? Claro que alguém escreveu isso aqui. Isso aqui não fui eu que escrevi. Quem escreveu isso aqui? Eu vou lá e pego o autor daqui. Esse parágrafo foi escrito por esses carinha aqui, ó. Então, antes do ponto, eu vou colocar. E ponto final é na frase, é no final da frase, tá? Esse ponto final aqui não é aqui, depois de culturais, tá? É no final da frase. Então, veja que a mesma coisa que tá escrito aqui, eu tentei trazer, nem sei se está muito certo isso aqui, mas é só para vocês verem que eu não perdi o sentido da frase e coloquei nas minhas palavras de acordo com esses autores que escreveram lá no artigo, tá? Ana, Só que tem um detalhe, gente. Agora que vem o grande que da questão. Foram esses caras aqui que escreveram esse artigo? Foi o Stratton, o Krepner e o Stratton aqui? Não. Quem escreveu foi Azevedo, Cia e Spinazzola. Aí, como é que eu vou referenciar o dono real desse artigo? Aí eu vou lá, Stratton, Apud, Azevedo, et al. Daí o Stratton, ele não é mais o principal, ele é secundário. Porque quem escreveu o artigo mesmo foi o Azevedo, ó. Azevedo, Fabiana Cia e Cariza de Cassis Spinazzola. Como eu não quero escrever o nome dos três, Azevedo, Cia, Spinazzola, eu escrevo et al. O que significa et al? É isso aqui, ó. O que significa? E outros. Então, o Stratton, ele foi citado, o apud significa citado por Azevedo. Então, quem escreveu foi o Azevedo e seus companheiros aqui, né, as companheiras, Tássia, todas mulheres, né? Então, Azevedo e suas parceiras, né, escreveram e citaram dentro do seu artigo o Stratton, o Krepner e aqui de novo o Stratton, tá? Então, é assim que a gente coloca. Se for aqui, né? Krepner, 2000, Stratton, 2003, a mesma coisa. Apud, Azevedo. Que ano que é o Azevedo? 2019. Então, aqui faltou Azevedo et al.
Esse 2003 aqui é do Straton, tá? Então, eu fiz errado isso aqui, ó. Straton, vírgula, espaço, Apud Azevedo, et al. Daí sim, 2019. Então, é isso aqui que a gente tem que prestar bem atenção. A mesma Ana, coisa vai ser. Oi, a Josiane acho que tem uma pergunta, ela levantou a mão. tá, deixa eu só olhar aqui. Fale. Ana, é só uma dúvida que eu tenho, que eu ouvi de um professor que a gente não pode usar a sigla ETC, tipo, você colocou aí, financeiros, políticos, sociais e culturais. Esses culturais eu poderia colocar etc. ou não pode? Não, artigo científico é melhor não colocar. Em vez de Não você se fazer usa, né? isso, você coloca dentre outras. Aqui, ó, dentre outras aqui, tá? E tem pessoas ainda, tem alguns autores, autores não, alguns professores que nem gostam de colocar isso. O que é esses entre outras? Então, já vi isso em defesa de tese de doutorado, né? A pessoa colocou lá, entre outras, né? E a pessoa questionou, que outras são essas? Nossa, foi tão chato. Porque era, né? Mas só que dentro de um artigo, dentro de um trabalho científico, fica muito vago, né? Entre outras. Mas quais são entre outras? Se um artigo científico, né, é para mostrar, se é para exemplificar, para esclarecer, então não fica claro. Então, alguns profissionais, né, pesquisadores, não gostam que coloquem isso. Tem que descrever bem, né? Porque aqui, veja bem, olha, e você, foi uma pergunta bem interessante isso, Josi. Porque, ó, como está falando aqui, ó, existem vários tipos de interações familiares que podem ser designadas como nuclear, blá, 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 e dentre outros. Quais são as outras? Né? Então, assim, fica estranho mesmo. Então, o etc. e dentre outras, entre outros, né? Ele não é muito bem utilizado. A gente tem que deixar bem claro. É igual, Josi, quando a gente coloca assim, ó, muitos autores comentam que, tá, 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 tá. Tem professores que vão falar assim, quais são esses autores? E aí você Fica fica, vago, como, eu não sei, né? fica vago, né? Fica vago, entende? Então, assim, é, é, aqui entre a gente, né, a nível de graduação, a gente não vai encontrar muito isso, tá? Mas depois da pós-graduação, é bem comum de vocês terem esse tipo de profissional que não gosta de trabalhar, né, com essa coisa muito vaga, assim. Wilson, quer complementar? Sim, eu acho que essa questão primeiro do dentre outras, né? Uhum, Se são importantes, essas outras deveriam ser citadas. Se não são importantes, nem deveria aparecer dentre outras, né? exatamente. E a mesma coisa que a Josiane estava colocando sobre etc., né? Ou seja, o texto científico, o que aparece tem que ser importante. Então, etc., né? Seja assim, e outros, né? Dentre outros, né? Etc. tem esse sentido também. Em prol assim da linguagem científica, acadêmica, precisa, né? É importante que vocês não tenham. E você vai acostumar com a linguagem científica lendo os artigos científicos. Você vai acostumando como é que é a redação do artigo científico, como é a clareza. Eu acho que uma das grandes dificuldades do aluno, Ana, que vão fazer o TCC e depois produzir um artigo científico desse TCC, ou uma publicação, é você construir um texto na revisão bibliográfica, né? Ou seja, o estado da arte, construir um texto sem naturalmente plagiar, né? Como você estava mostrando, que se você copiar só e às vezes muda um terminho ou outro, de repente uma ferramenta anti-plágio pega isso aí. Eu tive esse problema também escrevendo livro para uma editora aqui de Curitiba, e a editora, e na verdade o meu acabou caindo autoplágio, porque eu usei definições que eu tinha produzido em outros textos,
e eles consideraram que eu estava me plagiando, né? Então, E não pode isso, Wilson? não pode, porque Nem autoplágio? não pode, uma categoria de plágio também. Porque o que eles querem? Se eles querem um texto inédito, vamos dizer assim, né? Você deveria publicar ali o que você ainda não publicou. Mas é que tem, como você mostrou ali, né? Tem termos que você não precisa reinventar a roda. Né? Se você tiver que criar novos termos, só porque os termos que existem, a ferramenta antiplágio vai acusar, tem algum erro aí com o controle de plágio, né? Sim. E como a ferramenta não é uma ferramenta inteligente, né? Ela pega por similaridade, né? Sim. E depois a gente tem que fazer a defesa lá. Eu volto e meio tinha que ir na editora para dizer, olha, esse aqui não é assim, esse aqui é um termo consagrado pelos autores clássicos da área, né? Não posso estar inventando novos termos só por causa disso, né? Exatamente. A gente tentava fazer isso, mas eles não permitiram. Em vários momentos a gente falou, olha, é conceito fechado, não existe como mudar. Não, tem que mudar. E a gente, olha, sofreu para fazer. É por isso que eu não tenho escrito mais material científico assim para editora, né? Porque eles são muito chatos nesse sentido assim. Sim. E às vezes você está ali com uma. Às vezes você até plagiou meio. Existe o plágio que a gente chama de você se apropriou de uma ideia e esqueceu a fonte, acha que aquela ideia é tua, né? Sim. E acontece isso também. Não é por maldade, né? Não é por maldade. Então, aí nesse sentido é interessante. Mas quando entra nessas detalhes, nessas picuinhas, né? Aí é um negócio complicado. A pessoa tem que ter estômago para lidar com isso. Sim, exatamente. Aí quando tem que usar dessa forma aí que não tem como mudar, é aquele que dá o espaçamento? Como assim? Desculpe, Eu também não Bruno? entendi. E usa o tab para dar aquele espaçamento? Para fazer a citação direta? É isso? Isso, é esse que a Ah, gente usa quando não modifica? Eu vou trazer aqui uma parte para você ver como é que faz. Então, eu vim aqui no artigo e peguei. Ó, vamos pegar essas 3 linhas aqui, tá? E eu vou trazer para o meu artigo aqui, para minha escrita. Ai, mas eu não posso mudar isso aqui, né? Então, eu escrevo o seguinte, então, descem e Brás 2000 comentam que aí o que eu faço? Quando é citação direta até 3 linhas, eu vou colocar. Eu estou usando essas aspinhas ali porque meu teclado de aspas normal ele está estragado. Comentam que a mulher, ao introduzir, blá, 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 tá? Fecha a frase com ponto e isso aqui, ó, essas aspas demonstram que é cópia, tá? Só que tem um detalhe aqui, é 2000, página, sei lá que página que era. Vamos ver se tem uma página aqui. Página 206. Página 206, tá? Então, isso aqui configura citação direta e as aspas também. Isso aqui é citação direta até 3 linhas. Agora, vou lá no artigo e acho, deixa eu ver, vamos pegar esse aqui que é grande, tá? Fazer conta que, não, vamos pegar um menor aqui que tem a altura. Aqui. Ó, isso aqui é algo que foi escrito por um autor e eu não consigo mudar
De jeito nenhum. É um conceito muito importante. Aí, o que que eu faço? Deixa eu tirar aqui. Cadê? Tira 2013. 2013, para não esquecer. Então, o que que eu faço aqui? Eu seleciono aqui o começo e coloco tab, 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 e vou deixar bem no cantinho lá. Só que eu seleciono a página inteira aqui, ó, para deixar ela justificada, tá? Justificar, tá? Então, o que que acontece? Olha o que que aconteceu aqui. Daí eu seleciono apenas essa frase, deixo num tamanho menor e posso pôr em itálico também. Só que aqui o que que acontece? O que que mostra que é cópia? A página, que é, acho que é 200 e alguma coisa. 206, tá? 206. Então, veja, isso aqui é exatamente o que a gente fez aqui, só que com mais de 3 linhas. Isso aqui, quando eu fui lá no artigo, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E eu copiei. Estou mostrando que eu copiei. Tá numa letra menor, tá em itálico e ainda mostra a página. Isso aqui e isso aqui, esses dois são as duas formas de se colocar citação direta. E Espaçamento essas, simples também, né? aqui exatamente. É que ele já está no simples, né? Já tá os dois no Ele simples? já tá. Aham, deixa eu Ah, colocar tá. aqui, deixa eu ver. Mas ele já tá assim. Não, tá em múltiplos. Ó, fica mais juntinho ainda, tá? Bem lembrado. Então, essas duas formas são citações diretas e essas duas aqui são as citações indiretas, que são aquelas que a gente vai ter o trabalho da escrita, né, o exercício da escrita. Essas aqui que são as mais utilizadas. Quando eu pego qualquer trabalho e que está desse jeito ou desse jeito, eu acho assim, pode acontecer uma vez, mas se acontece mais de uma vez, é pobreza de escrita, tá? Então, quando a gente traz alguma coisa que é muito importante, 1, 2 vezes num texto, beleza. O problema é quando fica tudo, né? Tem uma citação direta, uma frasezinha, uma citação direta, uma frasezinha, fica uma colcha de retalho, só de recorte e cola. Aí, gente, eu não consigo nem ler, porque daí eu tô lendo o artigo da pessoa, né, tá? E ainda, pior ainda, é se, por exemplo, Fantino, daí Fantino de novo, daí Fantino de novo, quer dizer, a pessoa pegou o artigo e trouxe para o seu trabalho. Então, isso não é legal de fazer. Então, o que que a gente busca? É essa escrita aqui, né? Que vocês vão ler e vocês vão reproduzir. E isso faz com que vocês tenham uma leitura mais apurada, vocês tenham uma dinâmica muito grande de concentração, vocês conseguem absorver a ideia, resumir. Tem vários aspectos que vocês trabalham fazendo esse exercício de escrita. Então, é a coisa mais importante. Dá trabalho? Dá. Não vou mentir para vocês, né? O que foi mais fácil? Eu reescrever isso ou simplesmente colar esse? É óbvio que reescrever esse, né? Só que, ao mesmo tempo, quando você está fazendo isso, você percebe... Eu vou parar de compartilhar aqui. Quando você faz isso, você percebe que existe uma exigência maior, né? Que você foi atrás de uma escrita, você executou um trabalho.
Você estudou aquilo, então você fica, agrega um conhecimento muito maior do que um recorde de cola. Recorde de cola é fácil, gente. Muito fácil, né? E é um exercício que a gente vai ter até o final do ano, tá? Porque quando a gente decidir a questão dos trabalhos que vocês vão apresentar, né, nos eventos, né, do final de ano, é importante que vocês já estejam craques nisso. E isso vai facilitar para vocês escreverem, para vocês irem lá para a monografia de vocês. E a coisa não para aqui. Vocês estão dando o primeiro passo, que é a formação de vocês. Daqui a pouquinho, ano que vem, daqui no máximo 2 anos, estão fazendo especialização, daqui 3 anos fazendo um mestrado, doutorado. Então tem que pensar assim, né? E como é que você vai chegar lá se você não sabe escrever, você não sabe ler e você não sabe organizar todas essas ideias, né? E no começo é difícil, porque você lê, daí você lê de novo, aí você lê de novo, será que eu entendi direito? Aí você fica se questionando. Não, e consegue, tá? Então, eu acho que é bem bacana quando a gente consegue fazer isso, tá? Ana, Fala, queria dar uma dica. pode. Como vocês vão escrever um TCC de revisão bibliográfica, né? Ou seja, não vai ser uma pesquisa de campo, você não vai precisar ir numa escola, enfim, né, num local, coletar dados, né? Porque esse tipo de pesquisa, ela demanda um tempo, tem que ser aprovada no comitê de ética da instituição. Então, para o TCC isso não daria tempo também, né? Então, uma dica minha é você, depois que definiu o tema e definiu o problema e os objetivos, que está bem claro o que você vai fazer, o que você vai pesquisar, é você buscar artigos de revisão bibliográfica sobre esse tema. Se você achar um artigo bom de revisão bibliográfica que faça uma boa revisão bibliográfica, né? O que é um artigo de revisão bibliográfica? É um autor que pesquisou aquele tema e mostra todos os artigos importantes, todas as pesquisas importantes que foram desenvolvidas sobre aquela temática. Às vezes, esse artigo de revisão bibliográfica ele não é exatamente em cima da tua pesquisa, ou seja, não encaixa com uma luva, mas você usa uma parte dele para você construir a tua revisão bibliográfica, ou pelo menos para localizar os artigos que são artigos base, fonte, assim, que você vai precisar, pelo menos, referenciar esses artigos. Então, ajuda muito, por isso que volta e meia na academia, alguém se propõe, vamos fazer um artigo de revisão bibliográfica sobre um determinado tema. Ou seja, quem faz esse artigo de revisão bibliográfica, ele não vai pesquisar a campo, mas ele vai pegar pesquisas que foram feitas, muitas delas foram a campo, levantaram dados, coletaram dados, analisaram, discutiram, enfim, né? Fizeram todo esse trabalho e apresenta os dados e esse autor, então, faz quase que uma coletânea, assim, desses principais artigos. Então, ajuda muito se você conseguir localizar um artigo de revisão bibliográfica sobre o tema que você... E como é que se localiza? Geralmente ele está no título. Xadrez e educação, uma revisão bibliográfica, por exemplo. Qualidade de vida na escola, né? Uma revisão bibliográfica na década de 90 e 2000, por exemplo. Você acha pelo título. Já, se não achar pelo título, você acha no resumo, como a Ana mostrou ali, você pode consultar os resumos. Então, dessa forma, você tem o teu trabalho diminuído, vamos dizer assim, né? Porque senão você teria que fazer a revisão, aquela revisão. Se acha uma revisão, não que você vai usar a revisão, vai usar o texto, não vai plagiar nem nada, mas você vai usar aquilo como uma bússola para você. Você vai dizer, opa, eu tenho que ler esse artigo, tenho que ler esse, né? Ou pelo menos conseguir para dar uma consultada, né? Mais uma outra coisa, antes que eu esqueça, a gente está falando um pouco nas últimas reuniões sobre o uso do ChatGPT na pesquisa acadêmica. Você acredita que hoje eu recebi um estudo de caso onde um aluno botou no ChatGPT a pergunta do estudo de caso e não teve nem a capacidade de tirar
a pergunta, porque no chat GPT tem uma janela de chat, de escrever. Aí faz a pergunta e o chat GPT faz a resposta. Copiou tudo e colocou. Eu nunca tinha visto isso. Brasileiro sendo brasileiro. Exatamente. Eu já tinha visto as pessoas mascaram um pouco, faz uma coisa, Recorta tira um pedaço, né? recorta, dá uma mexidinha, mas aquilo não, né? Inteirinho, assim. Ó. E aí, então, fica uma dica aí para nós, né? Quando a gente for fazer a nossa discussão, né? Esse é o mau uso do chat, mau uso nos dois sentidos, né? Mau uso, porque a pessoa botou pro e ainda não conseguiu ainda nem mascarar a resposta ali, né? Mas a hora que a gente for discutir isso aí no nosso grupo de pesquisa, né? É bom da gente ver, porque se o aluno usar direitinho, ele vai entrar dentro daquilo que a gente está colocando, né? Ou seja, usar de uma maneira criativa, usar de uma maneira que te faça o serviço braçal, né? E que te possibilite você construir teu texto, né? Baseado nas informações que ele traz, né? Então, mas era isso que eu queria falar, que eu não acreditei quando vi hoje É isso. igual quando tem o projeto, né? Os projetos aqui do EAD, né? Práticas Pedagógicas 2, principalmente, que são os projetos, né? Que são maiores. Daí, quando eu olho assim, arrumadinho, bonitinho, não sei o que, não sei o que, quando eu olho assim, a página, o link, né? Aí eu pego o link, recorto, ponho lá e acho o projeto. Ai, gente, dá uma tristeza aquilo. Eu acho que se tivesse perto, eu acho que eu dava uns beliscão. Você já pegou aquele quando a pessoa copia da Wikipedia e na Wikipedia aparece carece de fontes, sabe? E vem junto o carece de fontes, a pessoa não tira nem o Não, isso, carece de fontes. estudo de caso, volta e meia tem, e ainda vem embaixo, sabe? E tem alguns que vêm junto com o texto, vem o link. Então, termina o texto, na mesma linha vem. Daí você fala, ai, 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 gente, tudo cópia, né? Então, assim, é ruim, né, a gente ver esse tipo de coisa, né? É. Principalmente, aí se fosse assim, os nossos alunos lá na escola, porque não sabe, desconhecimento e tal, às vezes até preguiça, idade, mas aqui não dá para deixar, né? Então, a gente Você tem que sabe, exercitar isso. você sabe que no xadrez, eu estava falando no nosso último encontro, no xadrez, apareceram os programas que jogam melhores que as pessoas, Mas, as engines, como a gente chama, né? como que é o nome? Engines, que é motor, Entendi. né? Aham, Em inglês seria motor, né? tem. E então esses motorzinhos que jogam, eles são muito comuns agora no xadrez. As pessoas criaram uma modalidade que é homem mais máquina. Como é que é essa modalidade? Você pode usar a engine, você pode usar o motor, o robô, né, o computador, só que você que faz a escolha. Por exemplo, o Aham, computador te dá 3 alternativas: joga bispo, joga cavalo, joga peão. uhum, Você vai escolher. Então a gente parte do princípio que homem mais máquina é mais forte que homem e é mais forte que máquina só, né? Então a junção das duas. Essa é a ideia que eu penso sim, para a aham, inteligência artificial, né? A sim, inteligência artificial entrando para te dar um suporte, mas a criatividade vai ser tua, a escolha vai ser tua, o que fazer, como fazer, né? sim. Mas é que até que a pessoa consiga assimilar isso, acho que vai ser uma luta, hein? Vai ser, ela vai facilitar para aqueles que querem burlar o sistema, vai facilitar. Uhum. Só que a pessoa tem que perceber, eu acho assim, na verdade, cá entre nós, né? Eu acho assim ridículo você tá pagando por um conteúdo, né? Tá pagando para ter uma exposição a um determinado conteúdo, e aí você, na hora de você ter a exposição, você ignora, seja, né? Que tipo de profissional vai ser formado com essa, com essa ótica, né? Atitude. Com essa atitude, ou É. falta, né? Mas, Então, Wilson, você sabe que, não sei, você até às vezes pode pensar,
diferente, assim, né? Mas eu tenho visto muito, só de Dom Bosco eu tenho 23 anos, né? Então, eu vi muito isso, né? Os alunos, era claro, os alunos que iam buscavam, às vezes tinham até dificuldade, sabe? Dificuldade mesmo, mas iam lá, faziam tudo simples, mas buscavam, né? Conhecimento. Buscavam ser melhores. E aqueles que se aproveitavam dessas situações, esses alunos, eles não foram para frente no mercado de trabalho. Sim, mercados... Pouquíssimos, raros. E assim, eu vi, às vezes eu presencio determinadas situações. Alunos que fizeram determinada faculdade, a graduação lá e tal. E aí hoje eu vejo assim, fora da faculdade, fora da área, trabalhando com outros empregos, não desmerecendo nenhum, de forma alguma, mas assim, que perda de dinheiro, né? Perda de Sim. tempo, perda de um monte de coisa, né? Porque levou aonde, né? Uhum. Essa cópia, essa situação. Então, é complicado isso. É, E sem contar que são professores que se dão aula, o que vão ensinar para as crianças, né? É Aham, complicado, porque se ela não sabe, ela vai ensinar o quê para a criança? sim, Ela não sabe produzir, como que ela vai ensinar a criança a produzir, né? Aí vai ser exatamente. aquilo que acontece. As crianças vão passando de ano em ano, chega no ensino médio, analfabeto. É, É, você está bem totalmente observado, certa, Josiane. Totalmente é. bem certa. observado. Uhum, Eu acho assim, um problema maior é o problema da ética, né? Da falta de ética, né? Porque quando você faz uso, né, de trapaça, né? É uma questão. Eu trabalho com a disciplina de ética, né? Então, mas isso a gente vê direto, você vê isso na sociedade de uma forma geral, né? Desde pequenas trapaças, né? Até e depois, na verdade, a população, na verdade, olha a falta de ética nos políticos, né? Mas na verdade a uhum, gente não vê que os políticos espelham a sociedade, né? Então exatamente. A gente acha que é o contrário, mas não. é, e o Política Brasil. faz parte da população, né? Uhum. Então o cara olha, o cara acha uma coisa, né? Ah, não, esse aqui o achado não é roubado, tem o ditado, né? Uhum, uhum, Eu lembro quando meu filho achou uma correntinha de ouro, né? Aí eu falei assim, você vai devolver? Ele, mas eu não sei para quem devolver. Eu falei, não importa, né? Isso aí, aonde que se encontrou? Na escola. Eu falei, então você vai levar lá na escola, vai entregar para coordenação pedagógica, para direção, né? Enfim, alguém vai ver, né? uhum. Isso tem que ser pelo exemplo, né, Ana? Tem que ser- Aconteceu a mesma coisa com um dos meus filhos, não me lembro qual deles achou. Na época era um brinquedinho que eles adoravam. Sabe esses bonequinhos, esses negocinhos? Mas eram uns bonecos carinho, assim, sabe? Tinha um valor significativo. E um deles achou, mãe, vieram felizes, assim. Olha, o que a gente achou na escola? Eu falei, vocês acharam? Então vamos pensar numa coisa. Você já imaginou, sabe? E daí eles tinham, cada um tinha um preferido, né? O vermelho e o verde. Ó, sabe aquele bonequinho lá que é igual a esse aqui, mas o vermelho teu e o verde teu? Tá. Imagina se você perde aqui. Eles abriram o olho assim, né? Puxa vida, né? E aí? E se uma pessoa levasse embora? Você ia ficar sem. Agora, se a mesma pessoa tivesse uma atitude diferente de ir lá na secretaria e deixar lá, ó, alguém perdeu, e você ir procurar nos achados e perdidos e você achasse, o que você ia pensar? Puxa, que legal a pessoa me devolveu aqui. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, Sim, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas não está faltando, não sei, mas a gente não sabe quem são as pessoas. Mas a gente pode pensar na gente. A gente gostaria que acontecesse isso, né? sim, Então, eu acho que o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E vocês agora, vocês estão fazendo um preparo uma seleção muito especial, né? Dentro do grupo de pesquisa, né? Vocês estão sendo um diferencial.
A hora que vocês forem fazer um projeto, forem fazer um trabalho, forem fazer um projeto para a escola, para onde vocês estiverem, um artigo, um resumo, sei lá o que vocês vão fazer, uma monografia, enfim, vocês vão lembrar desses momentos aqui. O quanto era importante a escrita de vocês, esse exercício que vocês estão fazendo, né? Porque isso aqui não é só para você. Você já imaginou que você escreve um artigo e chega a quantas pessoas? Se teu artigo for plagiado, né? Se o teu artigo tiver coisas erradas dentro, a responsabilidade de quem é? Sua, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, né, da responsabilidade daquilo que a gente coloca para as pessoas, né? Então não é sermão isso, mas é algo que vocês vão pensar para a produção do trabalho de vocês, seja qual for, e também para a ação de vocês perante as crianças, os seus alunos, independente da idade que vocês estão trabalhando. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então, acho que ficamos por aqui, né? Isso. Uma horinha de reunião. Fran, Tá? a Fran tinha falado que ela tinha feito alguma coisa, né, Fran? Ficou Isso. dentro do que você fez? Sim, eu já tenho uma certa prática, porque eu já vim de outra faculdade, né? Ah, sei. Só que uma coisa que eu queria pontuar é que eu sou de Sergipe, né? Do interior de Sergipe. Então, aqui, a prática da escrita, ela começa praticamente na vida universitária, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente não sabe escrever, né? E aí, os professores, eu lembro até uma professora de produção textual, que aqui na Dom Bosco a gente não tem essa disciplina, né? E lá a gente tinha, e também tinha a metodologia do trabalho científico. Uhum. Então, a gente praticou bastante, e, tipo, não tinha, como você falou, a respeito da citação direta, não tinha assim, é melhor você fazer a indireta, porque é a sua transcrição, né? E lá não, eles queriam que você fizesse, o que você fizesse já estava feito, porque já era alguma coisa, né? Enfim, aí eu trouxe, eu quero falar aqui um parágrafo do meu estudo de caso, foi até o professor Wilson que corrigiu, de didática, que partindo da premissa de Paulo Freire, né, sobre ensinar não é transmitir conhecimentos. Aí eu tenho um parágrafo aqui, que ele tem duas citações diretas. Aí eu vou ler para vocês como que ficou esse parágrafo. Então, ficou assim: ensinar deve ser uma relação de troca entre professor e aluno, visto que o mesmo traz consigo uma bagagem cultural, a qual pode ser explorada pelo professor, visto que a mesma é rica para aplicação prática do que será abordado em aula. De acordo com Vasconcelos e Brito, aí não é citação direta, eu fiz, né, o meu parêntese dentro da citação, então, de acordo com Vasconcelos e Brito, aí botei apenas o ano. Em sua obra dedicada a Paulo Freire, ensinar vai muito além de passar informações adiante. Trata-se de formar mentes para serem autônomos do próprio conhecimento, de tal modo que possam desenvolver suas próprias opiniões a respeito do que está sendo abordado. O senso comum que o ser humano carrega faz parte dessa sua bagagem cultural e somente com a praxis é possível fazer com que o aluno supere. Para Freire, aí vai somente o ano também, é importante estimular a curiosidade do docente para fazer-o se questionar a respeito do conhecimento que ele já carrega, para que assim, através do conhecimento científico, seja possível superar o senso comum. Só que, como eu venho dessa faculdade, que a gente já está acostumado a fazer muita citação direta e indireta, enfim, o texto ficava aquela costura, né? Muito recuo, porque toda hora vinha. Aí, no meu estudo de caso, tem duas citações diretas. Aí, quando eu abri aqui, eu lembrei, digo, eita,
Ô, Fran, mas você sabe de uma coisa, porque você está falando aí, não querendo te interromper, mas você teve uma disciplina que te ensinou. Isso. Isso que é importante. Você já sabe. Agora, o que que o grupo de estudo, grupo de estudo faz? Ele aperfeiçoa. Uhum. E o que a gente está buscando é exatamente isso. Então, você já sabe fazer citação direta, você sabe fazer citação indireta. Agora, a gente só vai pegar isso aí e vai esmiuçar mais para o indireto. Vai fazer com que você escreva mais. E você escreve muito bem. Eu vou ter que desaprender a fazer citação direta, porque o professor lá ensinava assim, a citação direta é uma forma de afirmar o que você está falando. Então, parece que o que você está falando não tem tanto valor, sabe? Tipo, se o autor não disser, não confirmar o que você está falando, não vai valer seu texto. A impressão que eu tenho é essa, agora, depois que a gente está conversando sobre isso, né? Mas quando a gente escreve um texto, a gente não usa, a gente só, eu estou escrevendo um artigo aqui, tá? Eu só vou escrever eu com as minhas palavras para fazer um elo de ligação, para fazer uma conexão entre um parágrafo e outro. Uhum. Todos os parágrafos vão ter autores, tá? Eu achava bem estranho isso, né? Falei assim, nossa, mas eu não escrevo em lugar nenhum, né? Isso lá na dissertação, depois na tese, doutorado. Nossa, eu não escrevo em lugar nenhum. Quando chegava nas considerações finais, é que ia mostrar a minha cara. Eu iria escrever alguma coisa, nossa, que bom, né? Mas os textos, né, a introdução, o referencial teórico, sempre, todos os parágrafos vão ter autores, porque são os autores que configuram, né, essa base de conhecimento. Então, não é que a gente não tenha valor, né, mas a gente tem que mostrar os autores que são mais renomados na área, né, nesse momento. Sim. É Tá? que o trabalho que a gente fazia era fichamento de livro, já que a gente praticasse, né? Então, era para fazer isso, para a gente aprender a fazer a citação direta e a indireta, né? Uhum. Enfim, eu aprendi, que bom que eu aprendi. Sim. Uhum. Não é uma coisa desconhecida para você, vai ser fácil de você fazer. Agora, uma coisa que é bem legal também, quando a gente faz a citação indireta, que a gente vai ficando, vai aguçando, né, essa escrita, essa leitura, e aí quando a gente tem que fazer, para não fazer uma colcha de retalhos, né, se fala uma coisa, daí se fala outra, daí se fala outra, aí não tem conexão as frases. É nesse momento que entra pequenas frases que você coloca e faz essa junção. E aí fica aquele texto que ele é corrente, que ele flui, que ele tem um pensamento que vai, sabe? E isso que vocês vão agora aperfeiçoar. Tá? Perfeito. Bruna, você queria falar? Eu estava ouvindo a Fran falando, comentando sobre a graduação anterior. Eu, na minha primeira graduação, também aprendi exatamente igual ela. E a professora enfatizava muito que era para fazer citação direta. Era até no meu TCC, tudo tinha um monte de retalho no meio por causa disso, sabe? Agora, olhando para o que eu aprendi, também tenho muita coisa ainda a aprimorar, né? Então, é importante que vocês saibam que isso, tanto a citação direta como a citação indireta, elas não, vocês sabem o que significa, né? Então, vocês não estão assim, alheias, nossa, nunca vi isso, né? E como eu disse, vocês vão aprimorar agora, né? Vocês vão vai fazer, até uma hora que você olha, você não precisa nem recortar e colar, igual eu fiz ali, né, para não perder a ideia, né? Vocês vão só olhar, vão lá, e já digita e tá tudo certo, né? Então, é exercício, gente, é basicamente exercício,
né? E eu acho muito bom que a gente está começando a fazer isso no começo do ano, né? Que a gente está trabalhando isso agora, porque quando vocês chegarem lá, a gente provavelmente em outubro, a gente já vai estar com tudo pronto já, né? Vocês vão começar a escrever já em breve. A gente no próximo encontro, eu quero deixar um pedacinho, não sei, eu vou combinar com isso qual que vai ser a temática, mas eu queria deixar um pedacinho para vocês começarem a fazer pesquisa, né, de temas que vocês gostem, né, que fala assim, nossa, esse tema aqui é algo que eu quero trabalhar, né, no futuro é algo que me chama a atenção, de alguma forma eu preciso trabalhar com essa temática. E aí vocês vão começar a ler. E aí, quando vocês começarem a ler, um em cima do outro, artigo em cima do outro, falando sempre a mesma coisa, vocês vão falar assim, gente, é isso que eu quero mesmo? Porque quando a gente lê incansavelmente sobre o tema, e a gente gosta, a gente veste a camisa, você não cansa. Você quer mais. Você quer, daí você começa a ver que tem sempre algo diferente, e você quer mudar, e você quer ir atrás, e tem autores. Então, assim, você quer incrementar cada vez mais. E se você cansar, né, talvez não seja o tema, né? Vocês têm que ter adoração por aquilo que vocês estão escrevendo, né? Quer ver um exemplo? Já te deixo falar, Fran. Eu tenho 3 faculdades, o mestrado, o doutorado, né? E aí, a primeira faculdade, eu escrevi sobre um assunto, né? Que era sobre estresse. A segunda faculdade, eu escrevi sobre estresse. A terceira faculdade, eu escrevi sobre estresse. No mestrado e no doutorado, eu escrevi sobre estresse. Eu cansei? Não. E eu trabalho com coisas relacionadas ao estresse. Qualidade de vida é uma das situações, né, que abarca o nível de estresse da pessoa para ela ter bem-estar ou não. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês têm que achar, e eu acho que é bem interessante. A Bruna já teve uma experiência, né? A Josiane também teve experiência já com relação a isso, né? Em trabalhos já passados, de que gosto de fazer isso, ou tem que mudar alguma coisa. A Bruna já mudou alguma coisa. Ela falou assim: não, não é bem isso aqui que eu quero. Então, nada é imutável, tá? Vocês podem mudar, obviamente. Mas para esse momento que vocês vão ter tempo de leitura, vocês têm que achar alguma coisa que seja prazerosa, tá? Então, o tema tem que ser prazeroso, tá? E a gente vai deixar aí uma tarefa daí para na outra semana para vocês, justamente voltada para isso. Vocês fazerem algumas leituras que sejam de autores aí, ou de temas que vocês gostem. Fala, Fran. Então, era justamente sobre tema e delimitação de tema, que eu já entrei no grupo de pesquisa já com um tema que é a respeito de literatura e literatura infantil, enfim. Só que eu estava pensando a respeito da relevância do tema. Tipo, eu preciso fazer uma pesquisa que ela seja realmente relevante nesse momento, porque na minha cabeça não é tão relevante quanto se fosse um assunto relacionado à saúde, entende? Apesar de que tem relação com a saúde, aí nisso vem a delimitação do tema. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque é muito confuso, é muito trabalhoso escolher um tema, né? E delimitar também. Vamos ver se eu entendi bem qual que é a tua preocupação. Me pareceu que você quer achar um tema que seja bem importante. É isso? Isso. Tá. Quando você faz a leitura, você vai ver pessoas extremamente apaixonadas por aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Wilson, professor Wilson. Pensa num cara apaixonado por xadrez. Se você conversa, ele já deu aulas, eu já vi, eu já tive vontade de aprender a jogar xadrez. Que o meu filho mais velho, acho que quando ele era menor, ele me ensinou a jogar xadrez, acho que não sei quantas vezes. Eu nunca consegui aprender. O Tico e o Teco aqui, eles são meio travados pro xadrez. E ele já me passou a vontade, eu ouvindo ele falar sobre xadrez. Né? Aí alguém vai chegar e vai falar assim, xadrez? Quem vê xadrez, né? Só que daí o Wilson, quando ele fala sobre xadrez, ele fala sobre vários aspectos de aprendizagem,
né? Do próprio jogo, as técnicas voltado para criatividade, né? Tem estratégias, e isso tudo que você tem lá dentro, é melhor ele explicado que eu, né? Mas estou falando assim bem por cima. Então, tudo que ele fala sobre o jogo dá um caráter de seriedade e profissionalismo que você fica pasma. Então, quando você começa a falar sobre leitura, né, sobre leitura, o que você falou mesmo? Era literatura, né? Literatura, Literatura. Você vai achar autores igual o Wilson, apaixonados por aquilo. E eles vão falar sobre vários aspectos da leitura, né, de diferentes situações, né? Problemas de leitura, dificuldade de leitura, ou então tipos de leitura, criatividade de leitura. E aí você fala, nossa, como tem coisas. Então, a própria busca te faz ver essa variedade. Isso é muito importante. E não tem um tema que não seja importante. Só se não tiver autor, né, que fale sobre aquilo, né? E daí, dentro da nossa vivência, a gente sabe que existem aí autores e autores que falam, né, sobre as várias temáticas aí. Eu acho literatura fantástica. Nos dias atuais, então, a valorização que se tem que dar para a literatura é cultura, né? Então, a gente tem que ir atrás. Eu acho fantástico. Fran, tinha falado do trabalho da Rebeca, né? Isso, eu já falei até com ela. Uhum. Deixa eu dar um pitaco aqui com a Fran Pode também. dar. Fran, eu acho assim, você tem temas mais centrais e temas periféricos, assim. Então, você pode escolher um tema que está na crista da onda, um tema que tem muita gente discutindo, isso é um tema mais central, como eu digo. Mas você pode escolher um tema mais periférico, um tema que... A vantagem de se pegar um tema mais periférico não é que ele não é tão importante quanto um tema central, é que ele não está sendo tão pesquisado. Então, você tem a vantagem de pegar um tema periférico assim, você tem mais chance de fazer uma coisa nova, de produzir alguma coisa nova, de produzir um material novo, do que se você pegar algo que esteja muito batido, assim, sabe? Um tema assim, onde está todo mundo falando aquilo, todo mundo se faz uma pesquisa na internet, se diz, opa, esse tema com literatura está na crista da onda, né? A chance para você fazer alguma coisa nova ali é um pouco menor, porque é um terreno onde tem muita enxada, né? Tem muita gente revirando aquele terreno ali. Agora, você pega, eu escolhi o xadrez não só por gostar do xadrez, mas também porque o xadrez não é uma coisa tão batida, ou pelo menos não era há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Então, a chance de você fazer uma coisa nova, quase tudo que você faz é novidade, porque não tem muito material, não tem muita produção. Tem um aspecto negativo nisso? Tem. A hora que você vai fazer uma revisão biográfica de um tema que não é um tema muito conhecido, você acha um número menor de autores, acha poucos autores. E aí você tem que construir, né, o referencial teórico de uma maneira um pouco mais trabalhosa para achar os autores. E às vezes você não acha o autor que para falar aquilo que você quer falar, para apoiar teus pressupostos, né? Mas Wilson, todo tema é relevante. Até a pesquisa que investiga uma pessoa, o estudo de caso, por exemplo, né? Quando você estudo de caso, não é só essa atividade que a gente faz na Unidom Bosco, é também uma forma de pesquisar. Quando você vai pesquisar um caso muito atípico, por exemplo, sei lá, vou estudar um tipo de inteligência chamado savant, por exemplo, que está dentro do transtorno do espectro autista. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm essas altas habilidades, mesmo dentro do transtorno do espectro autista. Então, você não conseguiria achar muita gente, porque não tem muita gente. Então, se você achar um, já está bom. Então, você faz um estudo de caso, você estuda aquele sujeito, aquele indivíduo, né? Então, tudo isso é possível, né?
E outra coisa, complementando você, Wilson, no fato de não ter muitos autores, às vezes obriga até a buscar autores internacionais, né? E aí, mais uma dica, né, que é importante, é a questão de vocês pensarem numa segunda língua, né? O inglês, ele é fundamental. Então, vai fazer o mestrado, precisa do inglês. Então, esses dias eu estava até falando com a minha sobrinha aqui, não mora aqui, mora no Canadá, né, mas ela falou assim, mas o Duolingo, ele já ajuda. Eu falei assim, puxa, melhor, ótimo, né, melhor que nada. Então, outro exercício que é interessante é começar a pensar e baixa um aplicativo, sei lá, e começa a fazer inglês, né. Isso é fundamental. E veja, você não precisa falar a língua. Ler. Seria bom se pudesse falar, mas o speaking, né, essa habilidade não é tão fácil. Se você lê e compreender, né, você já dá para se mexer Por exemplo, eu fiz um teste na USP e passei no teste acabei não estudando, fiz uma disciplina só na USP, mas eu estudei na Unicamp, mas o teste de proficiência eu fiz na USP. E como é que era o teste lá? O teste era você pegar um texto em inglês, né, no idioma que você escolheu, no caso eu escolhi inglês, você podia levar dicionário, né? E você tinha que mostrar que você leu o texto, entendeu e consegue responder um questionário referente àquele texto, né? Inclusive, usei daí a minha proficiência da USP para a Unicamp. Na Unicamp eu não precisei fazer a proficiência, a USP me deu um certificado lá e eu apresentei na Unicamp. Então, você pode usar o espanhol também. Se puder usar o espanhol, usa primeiro o espanhol, porque não é toda instituição que aceita. E o espanhol é chato, hein? Parece fácil, mas na verdade tem um monte de falso cognato, palavras que você parece que são as mesmas, você diz, é a mesma raiz latina, e num teste, às vezes você... Por exemplo, se você for fazer o mestrado aqui na Federal do Paraná, eles aceitam o espanhol. Então, eu gastei o espanhol no mestrado e depois gastei o inglês no doutorado, né? Então, se aceitar o espanhol, tranquilo, né? Porque o inglês é uma língua mais distante para nós do que o espanhol, né? Mas é interessante vocês pensarem nisso, tá? Só para deixar claro, o professor Wilson falou sobre esse teste, né? Para você fazer o mestrado, existe esse exame aí, e que ele te dá uma nota mínima. Você tem que ter a nota mínima para você poder passar, porque é um dos pré-requisitos para se fazer o mestrado, da mesma forma que o doutorado, né? Então, se chama teste de proficiência em inglês, ou em outra língua qualquer, né? Mas ele tem uma pontuação, e você tem que atingir aquela pontuação para você poder fazer o mestrado, tá? Então, vocês vejam aqui, a gente está preparando vocês, né, a terem uma visão do futuro, tá? A Flávia chegou agora há pouco, né, Flávia? Tudo bem? Bem-vinda, Flávia. Tá conseguindo me ouvir? Não sei se ela consegue me ouvir, mas em todo caso, ela tá ali. Então tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Acho que ficou de bom tamanho, Ana. Né? Ficou de bom tamanho, fizemos uma discussão bem ampla, envolvendo não só o que interessa para o grupo, mas o que pode interessar para uma carreira científica deles fora da Unidom Bosco, né? Isso a gente pode ir aprofundando à medida que eles forem se interessando. Eu gostaria de saber um pouco mais como é que é o mestrado, como é que é o doutorado, como são as disciplinas, como é um projeto para um tipo de seleção como essa, né? Eu acho que isso aí a gente pode, se for do interesse, né, dos alunos, E sabe nos uma coisa, temas... Wilson, que você está falando, isso está me fazendo, me reportando aqui. Você sabe que eu acho que eu nunca falei sobre o meu mestrado e meu doutorado no grupo de pesquisa, eu acho que nem você.
Não, eu falo geralmente na pós-graduação de xadrez. Aham. Aí eles me pedem para falar. Mas eu acho interessante a gente falar, né? O que que a gente passou, o que que foi. Eu acho que a gente poderia colocar, Ana, eu tenho já uma preparação, uma apresentação pronta do meu doutorado. Aham. Sim, como se fosse uma Eu aula, também né? tenho. Então, a gente pode marcar mais para frente, Uhum. porque eu acho que ajuda, primeiro, a conhecer mais o que o professor pesquisou. Segundo, como é uma pesquisa de nível doutoral, né? Que é uma pesquisa que tem que trazer novidade, ou seja, não é mais uma pesquisa só de revisão biográfica que a gente faz, traz o estado da arte, não, a gente tem que trazer alguma coisa nova, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode, mais para frente, podemos fazer isso aí, colocamos na pauta. Nossa. Bruna, se você puder colocar aí nas Na, anotações na aí, ata. por favor, da ata. Está anotado já. Muito obrigada. Bom, eu vou ter que sair agora, Ana. Tá joia. Gente, obrigada. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem lá no grupo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, qualquer coisa. Ou eu, o Wilson, ou os nossos ajudantes aí, né? Um pode ajudar, porque tá sendo bem legal, porque um tá ajudando o outro, né? E tá sendo bem interessante, estou gostando bastante. E agradecer vocês pela participação. Tchau, gente. Abraço, boa noite. Tchau, gente. Perfeito. Até Boa daqui Boa, 2 noite. boa semanas. noite. Até. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau.